Vamos mexer nos pilares das empresas, né? Salário e avaliação de desempenho, que tal? Questões centrais aí, né? São os pilares hoje, né? Eu Muita. vi, Ah, eu vi uma live sua recente no YouTube, né? Falando disso, falando sobre o fim da avaliação do desempenho. Aí sempre fica aquela questão, tá, mas sem avaliação de desempenho, como é que a gente remunera as pessoas, né? exatamente. As pessoas têm dificuldade de desassociar avaliação de remuneração, né? Hoje está tão ligado uma coisa na outra nas empresas que Sim. fica difícil para as pessoas entenderem que uma coisa não precisa ter nada a ver com a outra. Aliás, não deveria ter nada a ver com a outra. Fica aquela coisa louca, né? Eu quero uma equipe colaborativa, uma equipe ágil, mas eu coloco metas individuais, né? Exatamente, exatamente. A gente tem que lembrar um pouco assim de um contexto histórico, né? O tipo de trabalho que a gente tem hoje, que predomina hoje, é bem diferente do tipo de trabalho que tinha 50, 100 anos atrás, né? Principalmente. Uhum. Então, assim, se a gente pensar que hoje existe uma predominância de um trabalho que é mais ligado à informação, ao conhecimento, diferente de 50, 100 anos atrás, que era mais força humana, a relação entre, por exemplo, esforço que a pessoa coloca para realizar um trabalho e o resultado dele é muito diferente, né? Por exemplo, se você pensar assim, 100 anos atrás, né? A pessoa Uhum. trabalhava principalmente dentro de indústria. O tempo que ela ficava ali, o esforço que ela fazia, ela produzia mais. Se ela ficasse mais tempo dentro da empresa transformando material lá, mais ela produziu, ia ter mais resultado do trabalho. Hoje em Sim. dia não existe não é diretamente proporcional uma coisa com a outra, né? Não é uma relação tão direta, né? Tão direto, exatamente. Eu posso ficar uma hora trabalhando aqui na minha casa, no meu computador, processando um monte de informação, analisando, e vou ter uns resultados magníficos para a empresa, Uhum. né? Eu não preciso ficar 8 horas para poder produzir um monte de coisa. Não é assim mais que funciona, né? Não tem essa É, relação. e Só se você isso. ficar, se você ficar mais do que 15 horas, né? Mais do que 8 horas, você vai ficar 12, 15, você vai piorar o resultado, na verdade. Exatamente. E assim, só isso já dá para perceber que desempenho não é mais como era antigamente. Só isso, né? Só essa Uhum. introdução assim já dá para perceber. Tem um negócio diferente aí. Eu não posso pensar em desempenho com alguma coisa ligada ao esforço que a pessoa faz, o tempo que ela está se dedicando ao Sim. trabalho. Não tem nada a ver com isso, né? E só isso já seria talvez suficiente para a gente pensar assim, a avaliação de desempenho do jeito que é feita hoje, individual, para uma pessoa, não faz sentido, né? A Uhum. gente precisa de outras coisas para poder pensar. E aí tem essa desconexão que a gente começou a falar aqui, então, de remuneração, de salário, que aí não faz nenhum sentido vincular uma coisa com a outra, né? É uma outra forma de você enxergar como é que as pessoas desempenham o trabalho, né? É muito mais pela eficácia do trabalho do que pela eficiência do trabalho, né? Uhum. Ou pelo menos uma proporção melhor aí entre um e outro. E o, Então, hum, o desafio para mim também veio da questão cooperativa, né? Eu era gestor de uma sim, equipe em 2002 e a equipe crescendo, né? E era desenvolvimento de software, né? Então tinha lá programador, analista, designer, e tal. aham. E os projetos sempre a galera colaborando, um ajudando o outro e tal. Como é que você decide a remuneração, né? Como é que você avalia, né? Quem ajudou mais o outro, quem está mais alinhado com a cultura da empresa, né? Como é que você avalia essas coisas, né? Exatamente. E tem aquela parte assim que é muito mais subjetiva, né? Ou pelo menos mais complexa de perceber que chega uma pessoa lá num dia para poder trabalhar, colaborar junto com a equipe, e ela está num humor assim sensacional e isso contagia as pessoas ficam mais ligadas, Uhum. mais criativas por causa daquilo.
E aí, como é que você mede isso? Tipo assim, tanto que essa Sim. pessoa colaborou para as pessoas terem um desempenho melhor naquele dia ali, naquele semana, Sim. não sei, né? E pode Mas acontecer o contrário também. Ah, não vamos fazer uma live daquelas que só faz pergunta, né? Pô, mas como é que fica isso? Como é que foi aquilo? Vamos, né? Vamos colocar algumas respostas ah, também, né? aham. Não, claro. Não, mas o que a gente começa a perceber é que remunerar as pessoas, né, uma proporção direta com esforço e tempo não faz sentido, que a coisa tem mais a ver com como que Aham, as pessoas se conectam para fazer o trabalho, né? Então a gente deveria começar a pensar de outras maneiras, né? Por exemplo, se em vez de avaliar o trabalho de uma pessoa, a gente vai permitir, ou primeiro, pelo menos fomentar que as pessoas troquem feedback entre elas, né? Já para poder uhum, ter um entendimento de o que está acontecendo no trabalho, mas entre as pessoas que fazem o próprio trabalho, né? O uhum, que é uhum, diferente de antes, tradicionalmente, que é ter um gestor que avalia as pessoas que trabalham com ele. Ele é que avalia uhum, as outras pessoas, né? Ou o RH avalia, uma coisa assim, né? O que não faz aham. sentido já. Para começar, esse gestor já tem tem assim as próprias Os interesses, os vieses, próprios né? interesses dele. Os viés, Uhum, exatamente, vai enviesar a uhum, avaliação, claro. Né? Só isso uhum. aí também já é outro motivo de não acreditar numa avaliação que vem de outra pessoa, né? E, Que e, não e, é alguém que está e próximo de você até, fazendo o trabalho. até se existisse um gestor perfeito, né? Perfeitamente justo e perfeitamente assim, com conhecimento do trabalho da equipe, não adianta você ser justo, você tem que ser visto como justo também, né? Exatamente. A equipe não consegue perceber que você é um santo e onisciente e que você fez um trabalho perfeito. Vai sempre ficar aquela coisa, o Klaus não me deu aumento, né? Se eu fosse o gestor, né? O Klaus não me deu aumento porque ele não gosta de mim, porque não sei o quê, ele não viu tal coisa e bababá, né? Uhum, É exatamente. complicado ter esse gargalo central aí. É, mas tem algumas coisas antes aí, né? Por exemplo, o que a gente está começando a conversar aqui é todo mundo deveria ter a chance de dar a percepção que ele tem sobre o desempenho do colega no trabalho, né? O tanto que ele percebe, pelo tanto que ele se relaciona com aquela pessoa, porque às vezes ele relaciona pouco por causa do trabalho, o tipo de atividade que ele está fazendo ali não está solicitando, requerendo que ele interaja muito com determinadas pessoas da equipe, mas com outras ele interage muito, né? Para Uhum. poder produzir, entregar um resultado ali. Então tem isso, né? Tem, tem um monte de questões ali que diz respeito a como as pessoas interagem para poder fazer o trabalho, né? E o que eu estou falando que está por trás disso é que a gente parte de algumas premissas do tipo, então as próprias pessoas são capazes de ter essa percepção, não precisa ter isso centralizado em alguém, né? Tipo um gestor, um RH, que nem a gente começou falando. Não precisa disso. Então a gente começa a pensar e a falar sobre autonomia, né? As pessoas deveriam executar o trabalho delas com autonomia e colaborando, Uhum. mais do que ter um poder central que dita como as pessoas têm que trabalhar, têm que fazer e cobre delas depois o desempenho por isso, né? Então E também tem é, essas. e é inevitável, né? A gente trabalhando junto com as pessoas, é inevitável que a gente faça uma avaliação de valor do trabalho dessa pessoa, né? Uhum, Pô, tá legal uhum, trabalhar com essa pessoa? Não tá? Tá dando resultado? Não tá? Né? Isso é uhum, da natureza. exatamente. Exatamente. A gente faz isso naturalmente. Isso é que é legal, né, Cláudio? A gente faz isso naturalmente quando a gente está trabalhando com as pessoas, né? Uhum, Naturalmente a gente uhum, faz isso. Fala, poxa, essa pessoa está fazendo né, um trabalho legal. Aquela outra, eu não estou achando o trabalho dela muito bem, mas também eu não estou muito próximo dela. Às vezes eu posso estar uhum. com a percepção distorcida disso. E assim, a gente faz isso naturalmente, né? É E natural. o, A gente e faz parte do trabalho. o senso de justiça vem dessa comparação. Uhum, Eu tenho na minha ideia o que eu acho que é o certo, o quanto cada um deveria receber, né? Fulano ajuda mais, fulano é mais experiente, né? É, fulana manda muito bem, o outro ali é mais novo. A gente tem essa escala na nossa cabeça de quantas pessoas mais ou menos deveriam receber e a gente compara isso com a realidade.
Né? Se eu Isso. acho sei lá, uma pessoa deveria estar acima da outra e, na realidade, ganham invertido, eu vou falar, pô, isso é injusto. Mas É. se existe a correlação, eu vou falar, cara, a empresa está pagando isso de forma justa. Então, esse sentimento Exato. de justiça foi isso que eu busquei, né, lá em 2002, né? Para fazer a avaliação, Uhum. eu falei, cara, eu quero que as pessoas consigam expressar exatamente esse sentimento do que seria justo. Cada um pudesse Uhum. expressar, cara, para mim o resultado justo seria esse aqui, né? Uhum. E com um grau de É, certeza. Isso que eu estava falando, um determinado grau de certeza, de 0 a 1, falando, cara, eu conheço muito bem o trabalho dessa pessoa, seria 1, ou quase nada, uhum. né? Ou nada, o trabalho dessa pessoa seria o 0, né? Não influencio na avaliação dessa pessoa. Sim. É. E eu acho super legal essa forma de pensar, né? Como perceber o trabalho da outra pessoa, e é que isso acaba levando as pessoas, porque assim, isso é mais um input para as pessoas poderem conversar a respeito disso, né? Das percepções que elas têm, né? Por que eu estou falando isso? Hoje eu percebo que as empresas querem muito ter um processo assim que como se fosse, né, uma coisa bem mecanicista assim, né, Uhum, que já entregue, inclusive assim, o fulano de tal tem que ganhar X, entendeu? uhum, Não que eu acho assim que a gente pode usar instrumentos, né, ferramentas tecnológicas hoje que a gente tem, eu acho que a gente uhum, tem que usar, né? uhum, Mas talvez só tomar esse cuidado, né? De, de não levar para o outro lado. Porque, por exemplo, se for, poderia ser um gestor que pegaria alguma ferramenta desse tipo, olharia e falava assim, ó, tá uhum, vendo? A ferramenta aqui falou que você, sabe, não sei o quê. Ah, uhum, então, tá uhum, decidido isso, você vai ganhar menos. uhum. Ou não ganhar menos não pode, né? Mas não vamos aumentar seu É, salário, mas o outro nós vamos aumentar. Sem ter uma conversa entre as pessoas, né? sem ter uma subjetividade, né? Exatamente, sem permitir que as pessoas conversem sobre aquilo que foi apontado, né? Uhum. Aquilo que foi apontado ali, foi calculado e apontado ali, sem permitir que elas conversem e possam embutir mais alguns valores, alguma percepção ali para poder chegar num que elas acham que é o melhor para elas, né, como um grupo de pessoas. O que é melhor para a gente aqui, né? Nós temos essas informações, a gente, ótimo, isso aqui pô, deu uma percepção muito boa para a gente, mas tem outras coisas, quer dizer, a gente está deixando de pensar aqui e tal, né? Mas É, assim, eu sentia já na época, né, em 2002, que era inevitável no trabalho do conhecimento, no trabalho de time, você ter a questão subjetiva. Nunca nenhuma ferramenta ia conseguir, né, de forma totalmente objetiva falar, né, essa pessoa deve ganhar tanto, essa pessoa tanto, tanto. Tem o lado subjetivo. Aí o que eu queria era, em vez de concentrar em mim como gestor, né, a subjetividade de dizer quanto cada um deve ganhar, eu queria que o time todo, que essa subjetividade tivesse no time como um todo e não uhum, e não e não só em mim, né? Tem algumas ferramentas, tipo uma avaliação 360, que abre para o time avaliar, mas depois o gestor tem que pegar aquilo tudo e fazer uma calibração. Tem que ele analisar aquilo e subjetivamente falar, cara, né, dar o resultado. E eu queria que o próprio time, o resultado subjetivo do time já fosse uma visão legal do resultado do time, né? uhum. E aí, Essa, é, pode falar, desculpa. aí o problema dessas avaliações, né, 360 tipicamente, é que a equipe acaba virando um processo político, tipo assim, eu vou te avaliar bem para você me avaliar bem e tal, e o resultado é que todo mundo, né, a maioria das pessoas merece ganhar aumento toda vez, e isso não é real, né, Uhum, e certamente a empresa não consegue pagar aumento para todo mundo sempre. Então você acaba pedindo a opinião das pessoas, elas, por serem otimistas e serem amigas, e no processo político lá, acabam criando uma expectativa alta de não, o pessoal foi bem e tal, e o gestor tem que chegar e moderar e falar, não, galera, ou a tal curva forçada, né? Não é nada é, disso, né? Quem vai ganhar aumento é fulano e fulano e tal. E aí as pessoas, cara, para que eu fiz essa avaliação, né? In the first place, né? exatamente, Para que serve esse negócio aqui, né? E aí, exatamente. eu não queria isso, né? Quando eu criei o Percival, eu queria uma ferramenta que a equipe conseguisse realmente expressar o quanto cada um, Uhum. né?
E a Pois é, chave... Diga, diga. pode falar. Não, fala. É, Depois eu vou te perguntar. tá. Aí a chave para isso, o que foi? Em vez de perguntar, né, os vários critérios lá, né, se a pessoa excedeu expectativas ou não, ou aquele BARS, né, Behaviorally Anchored Rating Scales, né, em que você pode ter esse efeito de inflação, que todo mundo merece ganhar mais. A pergunta-chave é, cara, imagina que o orçamento, né, a remuneração da equipe é um bolo. Você pergunta, cara, quanto cada um merece do bolo? Qual é o tamanho da fatia de cada um, na sua opinião? Então, não tem como a equipe dizer, né, ou a pessoa dizer, né, que todo mundo merece mais, o bolo tem que crescer. Não, a pessoa tem que dizer. Né, se eu digo que alguém merece mais, os outros merecem menos. Se eu digo que alguém merece menos, os outros automaticamente merecem mais. Então, é sempre pedindo para cada pessoa a sua opinião. Cara, como você acha que deveria ser a divisão do bolo? Desse nosso bolo Legal. aqui né? Um devia ter uma fatia desse tamanho, outra fatia desse tamanho, e por aí vai, né? E a dificuldade é como que junta isso, né? Como que junta essa informação toda? Não é uma média aritmética simples, não é uma coisa que você faz no Excel, né? Tem um algoritmo que dá para juntar essas opiniões todas relativas, mas não é uma coisa trivial, né? Então, eu ia te perguntar como é que. Aí você criou o Percival, né? Isso. E fala assim, o que é o Percival e como é que ele funciona. Assim, O dá uma Percival explicação pra gente. é uma ferramenta, então, que você pode colocar para o time essa pergunta, né? Quanto cada um, né, na sua opinião, merece ganhar? E cada um da sua opinião de como devia ser o fatiamento do bolo. Eu acho que fulano deveria ganhar tanto, né? Assim, por aí vai. Eu posso mostrar aqui na tela como que isso é feito. Melhor né? ainda. Deixa eu alternar a imagem aqui. Tá. Então essa é a carinha do Percival, tá? É a tela do Percival para quem vai fazer as avaliações. Né? Então aqui são cards dos seus colegas da equipe. Então você vai, basicamente aqui estou arrastando a Júlia para cima, né? Quando eu arrasto a pessoa para cima, eu estou dizendo, eu acho que o trabalho dela, acho que ela manda bem, né? Acho que ela merece mais. Se eu arrasto a pessoa para baixo, eu estou dizendo, não, essa pessoa aqui, né? Ela merece menos. Cada nível desse aqui, na ferramenta, representa 20%, na minha opinião, né? na diferença. Então aqui eu estou dizendo que o Bruno e o Peter estão empatados, né? Depois vem a Júlia, eu posso deixar um buraco aqui, um espaço, né? Não, eu acho que tem uma diferença muito grande entre a Iana e a Júlia aqui. Esses dois estão empatados, a Kelly, né, está lá em cima. E aqui eu tenho, sei lá, 10 níveis para cima, 10 níveis para baixo, tá? Não importa aonde nessa escala, né, que é o que eu boto as pessoas, o que importa é a diferença entre elas. Se eu pusesse todo mundo aqui em cima, ou se eu pusesse todo mundo aqui embaixo, não faria diferença. O que importa só, eu estou dizendo que esses dois são iguais, né? A Júlia está um pouco acima deles, tem dois de diferença aqui e um. Né? Então eu não consigo dizer, não, todo mundo merece aumento, ou todo mundo foi mal. Né? O que eu posso dizer é a diferença entre as pessoas. Aí todo mundo faz essa avaliação, né? Cada um avalia os colegas dessa forma. Aí o Percival junta tudo e acha o equilíbrio perfeito dessas avaliações, né? Ele dá um resultado numérico assim, né? Legal. Ou dá para enxergar isso como um gráfico de torta também, né? Um gráfico de pizza. Então aqui está dizendo, né? O Bruno, na opinião do time, né? Na avaliação do time, merece 11,2%, o Peter 12,2%, a Júlia 13,8%, né? O Anand 17% e assim por diante. Né? E essas duas aqui, 22 e 23. Aí o que o gestor faz, né? Como gestor, o que eu faço com as minhas equipes, né? Que usam o Percival? Eu chego e falo, bom, digamos que eu tenha 3 níveis, né? Desenvolvedor nível A, nível 1, nível 2, nível 3, né? Eu tenho que decidir aonde que eu vou fazer o corte aqui, né? Então, digamos que eu faço o corte aqui, diga, essas duas aqui são nível 3, o Anand aqui nível 2 e esses outros 3 aqui nível 1, por exemplo. Se é assim que a empresa trabalha com níveis, né? Então, imagina você como gestor, né, você poder decidir os aumentos, né, a remuneração da sua equipe,
tendo essa visão de qual é né, a opinião da equipe mesmo. Pois é, Um, muito bom. Né? um resultado legal também, acho que você deve conhecer, é da WebGo, né, o ateliê de software da WebGo. Isso foi um resultado que eles publicaram do Percival, né? Então aqui é o time inteiro deles, né? 30 pessoas, equipe de desenvolvimento também. Então começando lá, desde uma pessoa, né, ali embaixo, até a pessoa que, na opinião do time, merece mais, aqui 4,5% da remuneração, do bolo de remuneração, aí vai descendo aqui, né? Aqui o primeiro está com 4,5, aqui 4, vai descendo, até o último ali que está com 2, né? A gestão pode divulgar isso para o time, se for um time, né, já acostumado com números transparentes, salários transparentes, né, não é nenhuma novidade, como o ranking de salários das pessoas, ou se é uma empresa que não trabalha com transparência, números abertos, né, o gestor usa isso como base para as suas decisões e aí divulga a decisão. Né. Mas o que traz mais transparência, claro, é compartilhar isso com o próprio time. Né. Claro, sem dúvida. Muito legal. E como é que é hoje o acesso a essa plataforma aí, o Percival? Eu estou falando assim, Aham. a gente consome, é como se fosse um pago, um serviço, ou Isso, enfim, como é que é o acesso? é uma ferramenta web, né? Uhum, Percival.live. Então lá você pode fazer um trial, né? Experimentar essa mecânica, ver os resultados, como que ficam com uma equipe até 5 pessoas, né? E aí a partir daí é por rodada, né? A equipe por rodada compra os créditos lá, né? R$ 50 por rodada, por pessoa. Tipicamente você vai fazer umas 2 por ano, né? E, e vai ser isso, custa em torno de uns R$ 8 por mês por pessoa, né? tá, legal. O, é, como é que tem sido a evolução dessa ferramenta, assim? Qual é o tipo de feedback que vocês mais recebem dela, sabe? Para poder Aham. evoluir ela ou alguma coisa desse tipo. Recentemente, o que a gente tem recebido mais de pedido é o seguinte: são clientes querendo fazer avaliações com grupos de avaliadores diferente do grupo de avaliados. Tem uma indústria de plástico, por exemplo, que tem 8 pessoas, né, um grupo de 8 pessoas que vão avaliar outras 300 pessoas. Né, você tem a figura que não é um gestor só, mas um grupo de pessoas que dividem entre si essa função de uma gestão mais compartilhada, mais distribuída, né, cada um com a sua especialidade e tal. E aí, então, isso é uma coisa que feedback que a gente tem pedido mais, né, que a gente tem recebido mais esse tipo de coisa. Que nem todos os avaliadores sejam avaliados e vice-versa. Né. Entendi, entendi. Uma coisa curiosa, assim, na verdade, quando as empresas experimentam o Percival, que você perguntou, né? O primeiro feedback é muitas vezes um anticlímax, assim, porque dá o mesmo resultado que eles já têm, muito parecido, Uhum, né? Isso aqui que eu mostrei para o da WebGo, não é que estava invertido na WebGo, isso foi uma grande surpresa. Só que a diferença é que o Percival, você tem isso usando com 15 minutos de avaliação das pessoas, em 15 minutos você tem o mesmo resultado que às vezes você leva dias, semanas com a equipe fazendo 1.000 avaliações e gestores, etc. E é um resultado da equipe, não é um resultado da cabeça do gestor, né? Então aham, é quase um anticlímax. A pessoa, pô, mas isso aqui a gente já sabia. Sim, só que agora vocês, né? Vocês têm o resultado validado realmente pela equipe e em 15 minutos vocês tiveram esse resultado em vez de gastar um. é, E é claro que tem uma ou outra surpresa, tipo, tem alguém que tem uma evolução muito rápida, entrou e está evoluindo muito rapidamente, a equipe percebe isso muito mais rápido do que um gestor percebe, né, de uma sem avaliação dúvida, para outra. Assim, né. Isso é sem muito legal, dúvida. isso é muito legal. É, isso é muito bacana. Pô, interessante, hein? É, eu fico pensando aqui que isso pode. Eu estava pensando nesse feedback que você falou, né? De um grupo de pessoas pensando em avaliar outras pessoas lá dentro de uma empresa, né? Uhum.
Hoje não se consegue fazer isso lá no Percival, né? Hoje não. Até dá com uns workarounds assim, né? Tipo, cadastra as pessoas com e-mail falso, aí elas não vão receber o Sim. convite e você consegue avaliá-las sem elas te avaliarem. Então, com alguns workarounds Aham. dá, mas a ferramenta não foi pensada para isso, né? Não foi pensada para isso, né? Pois é, Isso. eu fico pensando assim, né? Que a ferramenta, do jeito que ela foi pensada, é igual eu falei, para mim, quando eu penso no Percival, eu penso que existe uma premissa ali que é de autonomia das pessoas poderem, né? Fazerem Uhum. isso com autonomia e de conhecerem, com transparência também, né? E aí eu fico imaginando, às vezes, que essas pessoas que querem usar a ferramenta, que é uma ótima ferramenta para poder fazer esse tipo de trabalho, mas querem usá-la de uma maneira ainda um pouco mais tradicional, né? Do tipo, eu avalio outras pessoas, né? É um meio termo, né? É uma transição, É, né? Que está acontecendo. Uhum. exatamente, pode ser uma transição, né? Tomara que as pessoas, ao usarem a ferramenta, né? Eu fico pensando nisso, né? Eu sei que vocês ainda não têm ainda não disponibilizaram essas funcionalidades que nós estamos falando aqui, mas eu fico pensando que toda ferramenta tem esses dois lados, né? Pode ser usada da forma que a pessoa que está lá Sim. utilizando ela tem a sua percepção sobre ela, né? De Uhum. como ela pode ser útil, da utilidade dela para ele, né? E se a utilidade da ferramenta para ele for alguma coisa que na premissa inicial não tinha sido pensado para ela, nós vamos ter Sim. um viés aí no uso dela, né? Mas, como você disse, eu acho que pode ser uma ajuda para talvez fazer a pessoa também refletir sobre isso, né? Fazer uma transição, né? Sim, sim. E imagina, a gente está falando de chão de fábrica, né? Então, a Uhum, gente, a gente, quando pensa, a gente pensa trabalho do conhecimento, a gente pensa uma equipe de, desenvolvedores de software, uma produtora de vídeo, um escritório de advocacia, uma agência de publicidade, qualquer coisa assim, a gente pensa, trabalho do conhecimento. Mas o pessoal está começando a usar questões mais de colaboração e de agilidade, até mesmo em chão de fábrica, coisas. Isso eu achei bem, bem sim, interessante. eu até penso assim, né? Voltando um pouco da nossa conversa inicial, o tipo, não só o tipo de trabalho mudou, mas o tipo de trabalhador também já mudou muito, né? Antes a gente tinha um trabalhador que o acesso dele à informação, né, o tipo Sim, de educação que ele tinha era outro, totalmente diferente que a gente sim. tem hoje. Com a tecnologia ficou muito fácil de receber essa informação. Então, assim, se o chefe dele chega e fala assim, não, mas é melhor fazer o trabalho desse jeito. Lá no chão de fábrica, lá, né, que o cara Aham, usa mais o aham, esforço dele, humano, ele pega o celular, depois olha assim e fala assim, esse cara tá falando aham. bobagem. Tô vendo Sim, aqui, um sim, amigo meu total, falou, me indicou um total. site aqui, eu olhei aqui, não é isso assim que faz esse trabalho aqui. Sim, Então, assim, total. né, E é ótimo mudou você ter muito. autonomia das pessoas, elas trazerem a melhor forma de fazer a coisa. Exatamente, né? É perfeito, é perfeito. É, Eu esqueci de você, mostrar um negócio aqui, olhando aqui, eu lembrei. Deixa eu mostra aí. mostrar aqui. Esses quadradinhos azuis aqui, tá vendo? Essa Aham. barrinha azul aqui. Isso aqui é o grau de certeza. Então, por exemplo, eu vou avaliar Ah, o legal. Enand, né? Estou avaliando o Enand, eu clico aqui nele, né? Ele abre aqui, ó, o grau de certeza, né? Muito Uhum. baixo, baixo, alto ou muito alto. Então, digamos que eu trabalho em par com ela o tempo todo, conheço bem, eu vou botar aqui muito alto, né? Aí a barrinha dele aqui agora tá no máximo. Ou aqui Uhum. a Iana, né, digamos, eu vou falar, não, vou aqui, a Iana eu conheço muito baixo o trabalho dela, né? Então a barrinha está aqui. Eu posso também colocar Uhum. zero, né? Colocar esse X aqui, né? Falar, Ah, não, que não legal. aí é a mesma coisa que não avaliar a pessoa. Ela volta aqui para o centro, zerada, e é a mesma coisa que não avaliar, né? Uhum. Legal. E aí o Percival leva isso em consideração, ou seja, quando você faz a avaliação, você só influencia, né, só afeta o resultado de quem você realmente conhece, senão a própria Uhum. pessoa se modera falando, não, eu não conheço o trabalho né, dessa pessoa, não vou, Uhum. ou não, conheço super bem, então sim, vou avaliá-la com mais propriedade, né? Tem alguma coisa onde que a pessoa pode escrever alguma coisa, tipo lançar alguma.
alguma um feedback, observação? uma coisa assim. A É, gente alguma tinha, coisa desse tipo. Ah, na primeira versão, lá em 2002, no Purcell tinha o feedback, né? Então, aham, as pessoas que você avaliasse mais para baixo, você era obrigado a pôr um feedback lá dizendo por que eu gosto de trabalhar com você, uhum, né? O que faria eu te avaliar melhor, né? O que faria eu te avaliar melhor. E dicas de como você pode alcançar isso. Então, eram esses três campos que a uhum, pessoa tinha que preencher. Mas aí, à medida que outras empresas começaram a usar, cada empresa tem já o seu, ou muitas, né, tem já o seu mecanismo de feedback diferente. Um é uhum, feedback Canvas, outra é one-on-ones, ou né, outras formas. E aí estava causando ruído, confusão. A gente falou, cara, vamos tirar do Purcell a questão do feedback, deixa cada empresa usar o seu próprio, sua própria forma. Então, o Purcell ele não se mete, ele é agnóstico na questão do feedback, ele resolve a uhum, questão quantitativa mesmo, que uhum, é o principal, né, para o cara, temos que transformar esse monte de subjetividade aqui num valor quantitativo. E a equipe uhum. tem que conseguir fazer isso. Então, isso que o Percival permite a equipe chegar, né, nesse valor quantitativo e deixa o feedback aberto para ser feito como quiserem. Legal. A gente está falando aqui do Percival, mas também a gente estava falando aqui de talvez uma transição, ajudar numa transição, né, de sair de uma avaliação de desempenho individual ali tradicional, né, para Uhum. uma forma de pensar, de desassociar de remuneração, a avaliação de remuneração, ou pelo menos pensar a remuneração de uma forma que seja, né, mais distribuída, partindo de premissas como autonomia e colaboração. Sim, sim. E é justamente isso que a gente lá no Agile HR, né, a gente oferece lá o curso, que inclusive tem uma turma agora em dezembro, Uhum. que a gente oferece no curso lá, é justamente essa outra visão, porque a gente Aham. está tão assim enraizado nessa mentalidade ou nessa forma de enxergar o trabalho de que não, a gente tem que avaliar as pessoas individualmente, tem que ser alguém que é o gestor, ele é o único que está preparado para fazer isso. As outras Uhum. pessoas Uhum. podem Uhum. contribuir, mas a contribuição delas depois tem que ser calibrada por alguém que tem a visão do todo, que não sei o quê. Tem um monte de Sim. coisa que a gente sabe que não funciona mais, mas a gente também não sabe, É, tá, mas e aí, né? Se eu exato. tirar isso daí, como é que eu tenho que repensar tudo isso, né? E aí foi uma coisa que É, a gente começou lá no início, que é várias práticas de gestão das empresas estão toda alicerçada em avaliação de desempenho, em aham. remuneração, né? E a Aham. partir delas ali que se constrói. E são práticas que também não têm funcionado muito bem hoje em dia. E aí lá no E, curso, no Agile HR, a gente justamente desmonta tudo isso, reconstrói tudo, mostrando outras sim. formas de enxergar tudo isso. Inclusive, a gente também, né, mostra um pouco, quando a gente fala de remuneração, a gente cita lá outras ferramentas, outras possibilidades, fala do Percival também, né, como uma Sim. possibilidade super legal de repensar a remuneração. Então Sim. é bem bacana a gente ter essa possibilidade hoje de conseguir rever tudo isso, né? Em meados dos anos, né, dessa última década aí, 2010, em torno de 2013, 2014, começou um movimento assim de, cara, vamos abolir as avaliações de desempenho, né? E Uhum. assim, e eles não davam nada para substituir, né? A solução que dava era assim, cara, treine melhor os gestores, treine melhor os gestores para eles fazerem avaliação da galera, decidir o salário da galera, entendeu? E eu falava, Exatamente. caraca, mano, não Exata, pode ficar esse vácuo, né? eu já ouvi, isso que se você falou agora, do treinar o gestor, é o que eu mais leio e ouço as pessoas falando quando falam em Aham, mudar a avaliação de desempenho. A gente precisa ajudar o gestor, o RH, né? A gente precisa ajudar o gestor a entender melhor o papel dele na avaliação, a gente precisa treinar aham. melhor o gestor, né? Eu ficava com essa mesma sensação, eu falei, caramba, não é possível, né? Que eles estão Uhum. com isso na cabeça de Por- que, pô, o por- negócio é no gestor lá. Porque, se você for ver, não tem muita resposta assim. Cara, você vai fazer uma avaliação 360 tradicional, você cai no problema realmente da inflação de avaliações. Precisa ter alguém moderando ali, mas ter uma solução como o Percival, não. Você consegue a própria equipe mesmo chegar na sua divisão do bolo ideal, né? Exatamente. É, eu ver isso. É muito bom.
realmente é uma solução muito boa para esse problema, né, de remuneração hoje dentro das empresas. Aham. Tem seus limites, né? Tem seus limites. Então fala para a gente aqui quais são os limites. Tá falando que tem seus limites, né? A ferramenta. O time tem que ser colaborativo. Não adianta cada um na sua baia, cada um no seu quadrado. Agora vamos se avaliar aqui. Não adianta, né? Uhum. Também não adianta quando você tem um gap muito grande em algum lugar. Por exemplo, você só tem, sei lá, 2 estagiários e 2 PhDs num laboratório trabalhando. Quando você tem um gap muito grande, as pessoas não são capazes de avaliar essa. As pessoas são boas de avaliar coisas que estão perto. Então, o time pode ocupar 12 níveis, não tem problema nenhum. Mas os níveis têm que estar preenchidos para as pessoas poderem ver a diferença entre eles. Quando tem um gap muito grande, né, o Percival não se dá muito bem. E também não adianta você também ter um time que vai usar a avaliação como arma, por exemplo. Sei lá, você tem facções lá, pessoal que não se gosta, a turma do Java aqui contra a turma do JavaScript aqui, né? Aí vão usar a ferramenta para um botar o outro para baixo. Não, tem que ser uma equipe realmente, né? É legal que o Percival, se 2 ou 3 se juntarem para tentar trapacear, né? Vamos aqui se juntar, a gente vai se avaliar bem e tal. Isso aparece no resultado depois, né? Você consegue ver a galera que, né, destoou assim do resultado da avaliação do time. E depois a galera, vamos conversar aqui, né? Menos, né, galera? Menos. E às vezes você tem realmente um motivo, cara, o cara tem um motivo real, você vai ver essas discrepâncias, o cara fala, meu, você não viu, esse cara varou 3 noites essa semana, né? O cara pegou, arrumou todos os bugs nos últimos 3 meses, ele, cara, detonou e você não sabia, e só essa pessoa viu, aí você, caraca, realmente, vamos puxar um feedback canvas para mais gente né, conseguir ver esse cara bem e tudo. Legal. Eu, assim, quando eu conheci o Percival, o que eu mais gostei foi justamente essa questão dele da transparência, né? Trazer à tona um pouco dessas percepções que as pessoas têm uma das outras, né? E tornar isso claro, esses desvios, tudo isso, para poder as pessoas poderem, se quiserem, conversar sobre isso. Sim, né? De uma forma baseada em fatos que elas estão vendo, e não em, né, eu acho, e aí não tem como ter uma coisa mais palpável para poder discutir. Eu acho que isso leva discussões para outro nível, né? Torna muito mais simples. Mas requer responsabilidade, né? Sim. Com todo o poder, né? Aquela história, né? Grande poder traz grande responsabilidade. Não é uma coisa. A posição mais cômoda, muitas vezes, é falar, não, eu não quero avaliar ninguém, deixa o gestor avaliar, e aí eu boto a culpa nele. Tem um bode expiatório. Em vez de eu assumir a responsa de ter autonomia do time mesmo se avaliar. Então, isso é também um aprendizadozinho para o time, né, não é a situação mais cômoda para quem não está acostumado, não. Sim. Como diz o Matheus Haddad, as pessoas têm que conversar igual adultos, né, para poder resolver essas coisas. Como se fossem adultos, diz ele. Como se fossem adultos. E é o mesmo processo, né? É um processo similar ao consensus based, né? Até 5, 6 pessoas, não precisa de Percival. Você senta, conversa e resolve, cara, né? Uma conversa ali de uma hora e meia. Agora, o problema é que isso não escala. Você não consegue fazer com 30, 40 pessoas, vamos sentar os 40 aqui e vamos decidir qual é o seu tamanho do bolo de cada um. Precisa de uma ferramenta, né, mais guiada mesmo. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ajuda bastante mesmo. Legal. Legal. Deixa eu ver. Vamos ver se eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui, ninguém quis fazer pergunta, então nós estamos aqui sem nada para responder. Para live gravada, você tem que falar assim, cara, tem tanta gente aqui, tanta pergunta que, meu, não vai dar tempo de a gente fazer as perguntas. É verdade, é verdade. Nossa, tá passando muito rápido as perguntas aqui, não estou conseguindo ler. Não estou conseguindo voltar nelas para poder ler todas aqui. Tem muita pergunta. Mas é verdade. Mas também é o seguinte, né? Eu acho que é porque a gente consegue dar resposta, né, para muita coisa que as pessoas pensam.